Está começando mais um episódio do nosso videocast e eu estou aqui com o Marcos Landel, do IAC. Seja muito bem-vindo, Marcos. Espero que você se sinta à vontade para a gente bater esse papo. E eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal da sua trajetória profissional até chegar no IAC. Muito obrigado, primeiro, pelo espaço que vocês estão nos dando, né? A minha trajetória profissional, já no final do meu curso de agronomia, eu fui estimulado por um professor meu sobre esse perfil. Ele constatou em mim o perfil assim de uma pessoa que investigava, que tinha várias virtudes para ser pesquisador, né? E isso me fez com que, numa época que isso não era tão eh, presente isso na vida dos técnicos, dos engenheiros agrônomos, isso me fez desejoso de me aperfeiçoar. Então, eu fui convidado lá em Jaboticabal por esse meu orientador, né, a fazer o mestrado. Eu fui para o mestrado e, na sequência, um pouco tempo depois, eu acabei entrando no IAC em 82 e pouco tempo depois me convidaram para fazer o doutorado, né? Agora já focado na cultura da cana-de-açúcar. Então eu comecei a trabalhar, eu fui treinado também por pesquisadores do IAC que eram muito, muito bons, muito competentes na área de pesquisa, e isso foi me encantando, foi me envolvendo, enfim. Ah, terminando no final da década de 80, eu estava ficando já por Ribeirão e numa unidade experimental que hoje é o Centro de Cana do IAC aqui em Ribeirão, e eu fui fazendo contato com usinas, criei esse hábito, né, até para poder sustentar o meu trabalho, assim, no sentido, onde que eu vou montar os ensaios, como é que eu chego no ensaio. E aí eu fui criando vínculos, né, com vários técnicos do setor aqui na região, com usinas como a São Martinho, a usina da Pedra, a usina Santa Elisa, a usina São Geraldo, a usina, enfim, Santa Lídia, e comecei a montar uma pequena rede experimental de desenvolvimento de novas variedades. Em mais ou menos 1990, 91, aconteceu um fato que poucos perceberam, mas foi de alto risco para a pesquisa de cana no Brasil. Qual que foi esse fato? Bem, primeiro, em 1988, a antiga seção de cana-de-açúcar, que tinha sido criada lá em 1934, ela foi fechada lá no IAC. Né? Saíram todos, se aposentaram, tal. E eu, que tinha me tornado um especialista em cana-de-açúcar, muito recentemente, por conta dos meus estudos, eu tinha sido transferido aqui para a região de Ribeirão, porque eu não via muito sentido ficar isolado lá em Campinas e falando de cana-de-açúcar. Eu queria vir para uma região que tivesse cana-de-açúcar, né? E por isso eu vim, de fato eu vim. No ano seguinte, 1989, a Copersucar ela diminuiu muito o seu tamanho de pesquisa, ela fechou 5 estações experimentais, enfim, mudou. E no ano seguinte, em 1990, durante o governo do Fernando Collor, ele fechou o Planalçúcar, que era o outro braço da pesquisa no Brasil, pesquisa de cana no Brasil. E esse fato chamou a atenção das autoridades de São Paulo, porque São Paulo, a partir de 1984, 85, a cana-de-açúcar tinha se tornado a principal cadeia do agro paulista. E como é que o IAC não ia ter mais pesquisa, não tinha mais sua seção? E pediram para a gente, para mim e 2 colegas mais antigos meus, para a gente criar um modelo de pesquisa, que o Estado de São Paulo não poderia abrir mão, abdicar da pesquisa de cana-de-açúcar, né? E aí nós desenhamos o modelo. Uma das coisas que aconteceu, que a gente criou, foi um grupo fitotécnico de cana-de-açúcar em Ribeirão Preto. Era uma super novidade isso. Nós começamos a fazer reuniões praticamente mensais, discutindo assuntos, espaçamento de cana, variedade de cana. Aquilo, por exemplo, que o IDEA faz hoje,
em várias áreas do conhecimento, praga, variedades, manejo de nutrição, tal, nós começamos a fazer de uma maneira bem mais acanhada, pequenininha, mas começamos a fazer essa reunião. E, na sequência, isso aí foi ganhando corpo, e isso o pessoal foi me conhecendo. Todo mundo passou a me conhecer, e isso foi abrindo porta dentro do IAC, que o pessoal também passou a respeitar e entender que aquilo que eu estava fazendo era importante, né? Então, abriu um espaço. Quando o Roberto Rodrigues foi secretário da Agricultura, ele me apoiou muita gente, e isso me deixou muito entusiasmado, e eu continuei ampliando. Aí houve entrada de novas pessoas, aprendemos a captar recursos privados através de uma fundação privada, e esses recursos captados, a gente também teve condições, por exemplo, de uma forma muito criteriosa, de contratar gente para o nosso time. E já com um plano de estudos, né? Você vai trabalhar com essa área, nutrição, você vai trabalhar com irrigação, você vai trabalhar com pragas, você vai trabalhar com doenças, você vai trabalhar mesmo com variedades e tal. E a gente criou, então, um desenho grande, né? do nosso programa, que passei a chamar de Programa Cana IAC, que tem até hoje esse nome, porque ele era, de certa forma, virtual. Porque os pesquisadores não ficavam todos aqui. Eu tinha convidado gente da Unesp, convidamos depois gente da Unicamp, gente da Exalc, e fomos criando linhas de programação que nos unia. E isso foi nos anos de destaque, porque aí já entramos no século XXI com esse desenho. E na metade da primeira década, em 2005, 2004 para 2005, o governo de São Paulo, então, criou aqui em Ribeirão Preto o seu Centro Avançado de Cana-de-Açúcar, onde eu fiquei como diretor durante até 2021. Eu fiquei esse período, 2005 a 2021, e aí nós fomos ampliando tudo, ampliamos estrutura, criamos laboratórios aqui no centro de cana, laboratórios importantes para prestação de serviços para o setor sucroenergético, e também outros treinamentos. Hoje nós temos treinamentos, o curso Tópicos da Cultura da Cana, treinamos mais de 4.000 técnicos até hoje nesses cursos de pessoas para as usinas, principalmente, para atuar na produção. E isso tudo acabou trazendo, extrapolando só de São Paulo, a partir de 2005, 2004, e nós fomos atingindo outras regiões do Brasil. Hoje, o IAC está atuando em 11 estados. 11 estados. E assim, só num projeto nosso, que é o Projeto de Desenvolvimento de Variedades, que eu chamo de Procana IAC, nós temos 204 usinas e associações. Então, assim, ficou uma coisa grande, e isso acabou nos jogando numa exposição positiva muito boa, né? Sim. Então, assim, essa foi a minha vida, né, na área de cana-de-açúcar. É uma longa trajetória, né? Uma longa trajetória. Bom, Landel, a gente sabe que as variedades IAC são um sinônimo de inovação. Então, eu queria saber quais são as características agronômicas e industriais mais marcantes das novas variedades IAC. Olha, isso ocorreu a partir de a gente precisava fazer uma prospecção para o melhoramento, para a criação de novas variedades. Como isso demora muito, demora, por exemplo, 15 anos, e eu, como melhorista, eu falei, bem, eu tenho que perguntar para o setor de produção o que eles vão precisar, que matéria-prima que eles vão precisar daqui a 20 anos. E eu fiz uma reunião em janeiro de 1992, com a participação de usinas importantes, aqui a São Martinho, a Pedra, a presença do Leontino Balbo, né? A Santa Lídia, com a Santal, que era uma indústria de colhedoras que tinha em Ribeirão. E aí eu perguntei como será a canavicultura daqui a 20 anos, 2012. A gente estava em 1992. E todo mundo foi opinando, tal. Aí chegamos à seguinte conclusão: olha, daqui a 20 anos, toda a cana vai ser colhida mecanicamente, porque naquela época, 92,
boa parte da cana era colhida manual, queimada. Era queimado para, né, os caras que iam cortar lá não levar uma picada de cobra, tal. Então era a forma, né? E também facilitar a colheita da cana queimada. E aí eles falaram, não, vai ser tudo colhido mecanicamente. Tá. E se colhido mecanicamente, vai continuar a queimar a cana? Aí eles mesmos, não, acho que não vai, nós vamos ter máquinas, vai aumentar a potência delas, vai fazer não sei o que, tal, aí a gente vai colher tudo mecanicamente. E provavelmente não vai precisar mais ter fogo. Então, esse pacote, a ideia do pacote de cana crua surgiu nessa conversa em início de 92 e depois de a gente ter colocado isso para discussão no grupo fitotécnico. Eles mesmos falaram, tal, e aí nós fomos fazendo prospecção do que precisaria a partir desse novo pacote de cana crua. Então chegamos à conclusão, por exemplo, que ia precisar mudar, fazer a calibração com estudos da demanda da cana-de-açúcar em relação aos macros, micronutrientes. A gente teria que estudar com os nossos entomologistas quais seriam as pragas que surgiriam, aquelas que eles acham que tinha como potencial. Tanto que em 97 surge uma coisa que não era problema na época do fogo, que foi a cigarrinha da raiz, né? E na sequência, uma expansão muito grande do besouro da cana, como eles falam, que é os fenófilos leves. Essa praga até hoje é um grande problema. E as variedades, elas tinham que brotar debaixo daquele colchão de palha. Então, teve várias variedades que deixaram de ser plantadas porque elas não tinham essa habilidade. E nós começamos a selecionar material com a habilidade de brotar, né? E, enfim, e poder, com isso, a gente se readequar todo o modelo de produção da cana-de-açúcar crua, agora crua, né? E uma outra coisa importante também que a gente constatou que as canas teriam que ser eretas. Então, ainda hoje isso está valendo. Cana tem que ser ereta, cana tem que ter, as variedades de hoje tem que ter alta população de colmos, se possível 2 vezes aquilo que tínhamos até pouco tempo, que a gente achava normal, né? Ter mais de 110 mil colmos por hectare, para você ter uma ideia, a variedade mais plantada até recentemente, a RB 867515, tinha alguma coisa entre 60 e 70 mil colmos por hectare. Nós estamos falando de variedades que o IAC lançou recentemente, com 110, 120 mil colmos por hectare, tá? Então, nós já estamos selecionando esses materiais há alguns anos, há mais de década, tá? A nossa visão é essa, ela tem que ter alta população, ela tem que ser ereta para que as máquinas operem, façam bem a limpeza da palha, enfim, que elas não venham tombar no chão e carreguem impureza mineral, que é o solo, para dentro da indústria. São essas características principais. E resistente à resistência às principais doenças, né? Sim. Que são aquelas mais ou menos que nós conhecemos bem. Bom, as variedades IAC se mostraram em crescimento no último censo, né? A gente já sabe. Qual que é a previsão sobre as variedades IAC mais plantadas na safra 25 e 26? Bem, previsão, vamos dizer, a nossa expectativa é muito positiva, né? Até porque várias dessas já estão sendo plantadas em áreas comerciais de várias empresas, usinas e também por produtores independentes, né, os fornecedores, e com alta performance. A gente recebe praticamente todos os dias uma mensagem ou ligam para a gente para falar justamente, olha, teve uma performance maravilhosa. Aí eu pergunto, né, a minha equipe pergunta, detalha mais, por que você acha que ela teve essa performance maravilhosa, tal? E a gente vai interagindo também com os produtores. O programa CAN-IAC, seus pesquisadores, nós temos essa característica. A gente não tem medo de crítica, nós gostamos de ouvir o pensamento das pessoas em relação às nossas tecnologias, né? Mesmo que alguém tenha tido alguma frustração, não tem problema, é melhor que falem com a gente. Sim, é muito importante esse feedback, né? Isso. Bom, um dos grandes problemas da baixa produtividade da cana é referente às doenças, né?
Por onde o produtor deve começar a formação de seus canaviais para obter uma cultura sadia e produtiva? Bem, sem dúvida nenhuma, nós temos que ter uma origem boa da muda que é usada para plantar novos canaviais. Então, as coisas que são até recorrentes, são ditas anos após ano. Uma é o tratamento térmico para eliminar uma doença silenciosa que chama-se raquitismo da soqueira, né? Isso aí também acaba controlando outras doenças quando você tem essa qualidade. É um tratamento térmico, mas extremamente usado já, todo mundo sabe fazer isso, né? O que não pode é descuidar. Hoje até eu apresentei um dado mostrando uma pesquisa recente, um censo recente, mostrando que dos canaviais foram plantados esse ano no Brasil inteiro, com o número de usinas que nos responderam muito grande, mais de quase 200 de usinas, produtores, eles estão usando a cana comercial como muda para o seu viveiro. Isso aí é um risco danado, 86% estão usando aquela cana que eles vão colher. Eles, vou tirar um pedacinho aqui e vou usar isso de muda para plantar. Sim. Essa cana, muito provavelmente, que não tem nenhum tipo de cuidado, às vezes, na sua origem, ele está propagando essas doenças. E essas doenças silenciosas podem, por exemplo, retirar até mais de 20% da produtividade. Sim. Então, se você usa uma variedade nova que é 20% superior a uma outra que era mais plantada, por exemplo, de uma usina, de um produtor, se você tem essas variedades com doença, o ganho de 20% é anulado pela doença que declina 20% a produtividade. Então você fala, não tá, as novas variedades não estão gerando ganhos. Não geram ganhos, muitas vezes, porque a qualidade da sua muda é horrível, é pífia. Não tem condições de você usar, aquilo ali não é muda, né? Mas às vezes a insistência, o descuidado, a falta de prioridade em qualidade de muda vai fazer com que esse produtor perca esse aumento de produtividade que as variedades poderiam conceder de graça para ele. Quer dizer, ele vai ter aquela variedade com o mesmo custo de plantio, a mesma adubação, todas as práticas fitotécnicas, só que ele deveria, com aquela nova variedade, ter aumento de 10, 15, 20, até mais por cento, e não vai ganhar isso, entendeu? E se ele tivesse esse cuidado, ele ganharia com os mesmos custos, né, 10, 15, 20% a mais, que é uma margem enorme isso aí, tá? Então, esse aspecto, esse aspecto de qualidade muda. Mas tem uma outra coisa, agora estrategicamente falando. Primeiro, é usar canas, variedades de maior número de colmos, maior número de perfilhos, para aumentar a população dos canaviais. Com isso, o que pode fazer a produtividade de um determinado produtor aumentar é ele partir de uma produtividade já no primeiro ciclo maior do que ele tem hoje. Então é muito comum você ter 115, 110, 120 toneladas. Eu estou vendo atualmente, eu até coloquei aí na nossa palestra, produtores conseguindo com essas variedades novas do IAC, por exemplo, 160, 150 toneladas, né? 140, 150, 160, 180, antes da minha palestra, acabou de um produtor chegar perto de mim, nós estamos produzindo 180 toneladas. Então, totalmente descolado daquelas variedades mais antigas que tinham um limite biológico de produção. Essas novas do IAC, por exemplo, não é uma, duas, são mais, tá? São materiais com maior produtividade que aquelas que convencionalmente se plantava até recentemente. E aí, se você parte de uma produtividade maior, qual que é o outro fator que faz com que você se estabeleça no outro potencial produtivo? É você fazer com que os seus canaviais, o seu canavial, ao longo das colheitas, dos ciclos, ele tenha uma queda de produtividade menor
né? A gente chama de Q%. A queda de produtividade, em vez de ser de 20% do primeiro para o segundo corte, quer dizer, ele produz 150 no primeiro corte, né? Ou produz 100 toneladas no primeiro corte, que é muito ruim, aí ele perde 20%, ele vai produzir, se for 100, são 20 toneladas a menos, ele vai produzir 80 no segundo, entendeu? Sim. Daqui a pouco. Agora, o que tem que acontecer? Produz bem no primeiro corte, produz 140, por exemplo, e a queda de produtividade não pode ser os 20%. Você tem que entender por que está dando 20%. Velocidade de máquina, pisoteio de equipamento em cima do canavial, uso de variedades de baixa população de compra, tudo isso aí são detratores, né? A gente tem que se livrar disso para você ter, por exemplo, que eu mostrei lá, produtividades na média de 5 cortes de 110, 120 toneladas por hectare. Uma produtividade muito maior, né? Muito maior. Marcos, eu queria te agradecer pela entrevista e por estar no nosso evento também, né, de variedades de cana. É muito importante você estar aqui com a gente. Você quer deixar algum recado? Tem mais alguma coisa que você acha pertinente falar para o nosso telespectador? Olha, gente, nós temos que ter uma disposição grande e uma releitura de tudo que nós temos daquilo que hoje chama-se canavicultura. Nós não podemos repetir o velho. Nós temos que fazer uma nova releitura. Os insumos biológicos, como variedades, os insumos nas várias áreas, da área principalmente nutricional, não é? De estratégias fisiológicas de estímulo para a cana-de-açúcar estabelecer estratégias fisiológicas para que ela tenha menor exposição a déficit hídrico, utilização de modelos inteligentes como terceiro eixo, tudo isso aí vai nos fazer subir de produtividades, que hoje às vezes estão em 10, 11 toneladas de açúcar por hectare, para produtividades de 14, 15 toneladas de açúcar por hectare. Isso é viável, isso já é palpável, mas nós temos que fazer as coisas com bastante disciplina lá na nossa área onde nós produzimos e com bastante determinação para a gente conquistar e colocar esses ganhos dentro da nossa propriedade, dentro da nossa empresa, incorporar isso como um benefício para toda a canavicultura brasileira. Tá certo, Marcos. Obrigada, viu? Se você gostou desse videocast, continue aí, porque a gente tem muitos outros. Muito obrigada e até a próxima.